A aula de hoje vai ser sobre sockets e ela volta a ser uma aula um pouco mais técnica, no sentido que a gente vai discutir uma API. E é um pouquinho diferente da aula passada, onde a gente discutiu algumas questões filosóficas, né, como nomeação direta ou indireta, ou comunicação síncrona ou assíncrona. Então, hoje a gente vai para uma parte mais concreta da matéria. Então, sockets é um mecanismo de comunicação bidirecional entre processos. Essa já é uma característica do socket, né, que é um pouco diferente do que a gente viu que, por exemplo, pipes permitem. Pipes são unidirecionais, sockets são bidirecionais. Outra característica é que sockets podem ser usados entre aplicações, ou seja, processos não relacionados, e também de forma remota entre diferentes máquinas. Tá? Então, já tem várias características de sockets nesse slide. E a ideia é que ele ofereça uma API de programação para aplicações TCP/IP. Tá? Essa é uma API genérica, na verdade, então ela funciona, teoricamente ela funcionaria para diversos outros protocolos, embora IP seja o mais popular. Tá? Mas ela foi concebida para que ela pudesse funcionar com outros protocolos. E tem um conjunto de funções com uma série de características que a gente vai ver que são interessantes para a gente. A gente mencionou várias características desejáveis na última aula, então alguns dos pontos interessantes, ela é genérica e uniforme, no sentido de que eu posso ter uma aplicação sockets com cliente, com dois processos rodando na mesma máquina ou em máquinas distintas, e a API ela se comporta de uma forma bastante semelhante. Né? Independente do sistema operacional, ela tem flexibilidade no sentido que ela suporta tanto um modelo orientado à conexão ou um modelo orientado a mensagens. E ela também tem algumas funcionalidades para aquela questão de representação externa de dados, que a gente falou brevemente no encontro passado, que era como lidar com as diferentes representações que o host de origem e o host de destino podem ter em relação aos seus dados. Então, como é que ele trata isso? A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. E, em geral, quando a gente fala de aplicações sockets, a gente segue um modelo cliente-servidor, onde tu tem um processo que envia requisições e um outro processo que ele recebe, aguarda por requisições e daí responde a elas. Tá? A gente vai falar sobre isso também. Tá? Mas antes da gente falar sobre sockets especificamente, eu queria falar brevemente sobre redes de computadores. E eu assumo que muitos de vocês já fizeram redes ou estão fazendo redes, mas é sempre bom dar uma relembrada no sentido de que em redes a comunicação ela é realizada através de uma pilha de protocolos e cada camada dessa pilha desempenha um papel bem específico. Tá? E, em particular, aqui a gente está interessado na camada de rede, cujo protocolo utilizado é o protocolo IP, e a função da camada de rede, o papel que ela desempenha, é rotear pacotes entre os hosts. Tá? E o identificador que tu utiliza nessa camada é um endereço IP, tá? O endereço daquela máquina é o endereço IP. E outra camada interessante para a gente é a camada de transporte. Tá? Então, enquanto que a camada de rede ela se encarrega de rotear pacotes sem fazer nenhum tipo de controle de integridade ou retransmissão, ou controle de congestionamento, ou controle de fluxo, se houver essas funcionalidades, elas são feitas na camada de transporte. Tá? Então, enquanto que a camada de rede se encarrega de rotear pacotes, a camada de transporte se encarrega de fazer controle de fluxo, retransmissões, controle de integridade e por aí vai. Tá? Então, essas camadas elas têm papéis bem definidos. E quando a gente fala da camada de transporte, a gente tem basicamente dois serviços, que são o TCP e o UDP. O TCP é o serviço orientado à conexão, no sentido de que os processos estabelecem uma conexão e daí trocam os dados dentro dessa conexão. A analogia seria uma ligação telefônica, onde tu estabelece uma conexão, troca os dados e daí encerra a conexão. Mas a camada de transporte também oferece o serviço UDP, que é o não orientado à conexão. E a ideia aqui é que os dados são trocados sem estarem no contexto de uma conexão. Seria o equivalente, por exemplo, se o TCP ele seria, a analogia seria o serviço de ligação telefônica, o UDP a analogia seria o serviço de correios, de troca de cartas, onde tu troca datagramas,
que são autocontidos com os endereços e cada datagrama ele pode seguir o seu caminho até o destino de forma independente dos demais. Tá? Então, eles não estão no contexto de uma conexão como acontece com o TCP. A gente vai falar brevemente sobre isso porque o SOCT ele oferece esses dois serviços, o TCP e o UDP. E eles provêm características bastante diferentes para a comunicação. Tá? E o SOCT ele se encontra aqui. Tá? Ele é um endpoint para tu programar processos nessa camada de transporte. Então, tu vai criar um SOCT. A gente está trabalhando com sockets IP, e daí a gente vai poder escolher um tipo de serviço, né, TCP ou UDP, e uma vez criados os sockets, eles vão servir como endpoints para que tu programe aplicações nesse nível de abstração, nessa camada aqui. Tá? Então aqui está um diagrama só para ficar um pouco mais visual disso que eu falei. Então eu fui aqui só até a camada de transporte, obviamente, mas a ideia é que cada camada tem uma funcionalidade específica. Então, rede se encarrega de roteamento, transporte se encarrega de controle de integridade, controle de fluxo e por aí vai. E os nossos sockets, eles estão aqui, são os nossos endpoints para eu programar nessa camada. Tá? Bom, falando brevemente sobre os protocolos UDP e TCP, então. Então, como eu mencionei, o UDP ele é não orientado à conexão. Então, você tem essa noção de datagrama, onde tu envia um datagrama, depois tu recebe um datagrama e tu envia um datagrama, e eles são independentes e não existe nenhum contexto entre eles são autocontidos, eles incluem todas as informações de roteamento e para alcançar o destino. E o datagrama ele tem um tamanho bem delimitado, tá? O máximo seria a PDU, né? O Protocol Data Unit, mas isso também pode ser limitado pela MTU da rede. Tá? Então, mas aí tu tem um tamanho bem definido para um datagrama. E se tu quiser enviar um dado que ele é muito grande, cabe ao programador, ele vai precisar, então, quebrar esse dado maior em múltiplos datagramas e enviá-los um a um. Tá? E a ideia é que o protocolo é bastante simples e é basicamente essa comunicação aqui. E o fato de ele ser tão simples significa que ele não tem nenhum tipo de tolerância a falhas. A gente falou sobre modelos de falhas na última aula. Então, por exemplo, ele não suporta, por exemplo, validade, porque eu posso perder mensagens, então eu posso ter falhas por omissão aqui. Se essa mensagem aqui enviada ela não chegar, o destino simplesmente não vai ter como perceber e nada vai ser feito. Ele também não provê integridade, então eu posso ter dados incorretos chegando, eu posso ter dados fora de ordem chegando, eu posso ter dados duplicados chegando, e ele não se preocupa em fazer nenhum tipo de tratamento de falhas. Bom, então esse é uma possibilidade de um protocolo da camada de transporte. A outra possibilidade seria o TCP. Tá? E o TCP, ele já tem uma aparência bem mais sofisticada, né? Ele é um protocolo orientado à conexão. Então, tu tem um handshake inicial para estabelecimento da conexão. Ele sempre tem esse formato, né? O SYN, o SYNACK e o ACK. E ao final, tu tem também uma etapa de encerramento, né, da conexão, que tu também tem um handshake específico, né? A gente vê o fim, depois aí tu faz o acknowledgement do fim, depois tu faz o fim e o ACK, tá? E daí tu encerra a conexão. Então, ele tem um protocolo bem definido para início e término de conexão. E além disso, durante a troca de dados, todos os dados, eles são confirmados, tá? Então, para cada dado enviado, existe um ACK associado. Então, se eu mandei um dado com determinado número de sequência, o emissor ele vai ficar esperando por um ACK com aquele número de sequência equivalente, que significa que o receptor está confirmando a recepção do dado. Caso não haja um ACK, um acknowledgement daquele dado correspondente enviado, o transmissor ele se encarrega de, via um controle de timeout aqui, quando ele perceber que o dado não chegou, que a confirmação não chegou, ele pode, então, refazer a transmissão daquele mesmo dado. Tá? E, assim como o transmissor tem os controles, o receptor tem controles também, por exemplo, para verificar o número de sequência dos dados recebidos, possivelmente bufferizá-los e reordená-los, se necessário,
possivelmente descartar duplicatas, caso um dado com o mesmo número de sequências tenha chegado. Então, ele é um protocolo bem mais sofisticado, com muitas funcionalidades. E essas características permitem que ele seja um protocolo, então, muito mais tolerante a falhas do que o DP, né? Então, eu consigo lidar com validade, então eu garanto a entrega das mensagens, porque se uma mensagem não for entregue, ela não vai ser confirmada, e então o transmissor ficaria a cargo de reenviá-la, né? Então, eu consigo garantir que as mensagens vão chegar. E eu tenho também integridade, né? Porque esse controle que o receptor faz, ele pode, por exemplo, reordenar, possivelmente descartar mensagens que estão duplicadas, por exemplo. Ele pode reorganizá-las, ele pode fazer um controle adicional aqui para garantir a integridade dos dados. Então, esse protocolo orientado à conexão, ele fornece, então, garantia de entrega, não duplicação e ordenamento das mensagens, tá? Então, ele é um protocolo confiável. Daí, a pergunta é, tá, mas se eu tenho TCP, por que eu usaria o DP se ele é tão mais simples, né? E daí, tem várias respostas, tá? Mas existem aplicações que são mais apropriadas para um protocolo como o DP ao invés do TCP, tá? Em particular, essa vantagem do TCP, ela tem um custo, né? Que é o overhead do TCP. Não somente para estabelecimento e encerramento de conexão, mas também todo esse controle que ele faz. E muitas aplicações, elas podem não serem apropriadas para esse overhead. Um exemplo seria aplicações de multimídia. Eu estou vendo o streaming de um jogo de futebol pela internet. Então, em muitos casos, é melhor eu ter um pixel faltando ou uma pequena borrão na imagem, mas que seja uma conexão fluida, tá? Com fluidez. Porque se eu estivesse usando um TCP nesse momento, é possível que todo esse reordenamento, que essa retransmissão, fizesse com que a imagem ficasse muito trancada. Então, o vídeo de futebol que eu estaria vendo, ele poderia ficar muito trancado e seria uma experiência pior para mim do que eu ter, por exemplo, um pixel faltando ou um borrão na imagem. Então, via de regra, aplicações multimídia, elas tendem a se beneficiar melhor de protocolos como o DP, pelo baixo overhead, mesmo que a comunicação não seja perfeita, mesmo que tu tenha pequenos probleminhas da comunicação, é mais importante tu ter o overhead menor. Enquanto que outras aplicações, tu não pode tolerar nenhuma perda de mensagens, nenhum dado corrompido, e daí, nesses casos, o overhead do TCP se paga. Tá? Bom, um outro conceito que eu queria mencionar, antes da gente começar de fato a aula, é o conceito de porta, tá? Que é o número de 16 bits utilizado para identificar os processos na camada de transporte. Tá? Então, existem 3 tipos de portas, tá? São as portas bem conhecidas, né? As portas baixas de 1 a 1023. Daí tu tem um conjunto de portas registradas, né? Que são portas que tu pressupõe que vai haver uma aplicação bem definida rodando nessas portas. Não são portas que tu precisa de alguma permissão especial para utilizar, como essas, mas são portas onde tu espera uma aplicação bem conhecida. Por exemplo, se eu rodar, por exemplo, o Java RMI Registry, eu sei, porque eu uso frequentemente a aplicação, que ele vai rodar na porta 10.099. Tá? Então, ela se encaixaria nessa faixa aqui. Tá? Nada me impede de rodar em outra porta, mas eu espero que ele vai rodar na porta 10.099, porque é onde ele tipicamente roda. Tá? E as portas altas aqui são as portas dinâmicas, então não tem nenhuma suposição sobre o que vai estar rodando nelas. E a ideia é que agora, conhecendo a noção de porta, a gente pode identificar unicamente uma aplicação num host, sabendo o IP daquele host, que esse aqui é o identificador da camada de rede, sabendo a porta, onde aquela aplicação roda naquele host, que é o identificador da camada de transporte, e o protocolo, que pode ser TCP ou UDP. Então, sabendo essa tripla IP, porta e protocolo, eu identifico unicamente uma aplicação num determinado host. Tá? Lembrando que, por exemplo, um protocolo, a porta 100 do TCP, ela é diferente da porta 100 no UDP. Tá? São endpoints diferentes. Se convenciona, por uma questão de facilidade,
a gente aloca as duas para a mesma aplicação, tá? Mas, para todos os efeitos, são endpoints diferentes. Então, tu precisa conhecer essa tripla IP, porta e protocolo, TCP ou UDP, para conseguir identificar uma aplicação num determinado host. Certo. Falar brevemente sobre o modelo cliente-servidor, porque ele é um paradigma que é bastante usado quando a gente lida com aplicações em sockets. Tá? E isso se aplica tanto para um modelo cliente-servidor orientado à conexão ou não. Tá? Tanto faz, o princípio é o mesmo. Tá? Bom, a gente diz que ele é um modelo assimétrico porque os processos têm diferentes papéis. A ideia do cliente é enviar requisições solicitando algum serviço. A ideia do servidor é responder essas requisições fornecendo algum serviço para o cliente. Tá? Então, tipicamente, um cliente ele é um usuário. Tá? Se for um serviço orientado à conexão, ele vai primeiro estabelecer uma conexão, vai primeiro abrir uma conexão. Se não for orientado à conexão, ele não vai ter esse passo. E logo depois, ele solicita a execução do serviço. Tá? Bom, esse é o papel do cliente. E vai ficar esperando, né? Vai ficar esperando uma resposta. Esse é o papel do cliente. O servidor, por outro lado, ele é uma entidade passiva, ele fornece um serviço. Então, a ideia é que, da mesma forma que eu falei do cliente aqui, se for um servidor orientado à conexão, ele vai primeiro esperar o estabelecimento de uma conexão. Isso pode ou não acontecer. E se não for orientado à conexão, ele vai aguardar uma solicitação e responder a solicitação para os clientes. Tá? Então, a gente diz que é um modelo assimétrico porque os processos eles têm papéis diferentes. E daí aqui agora tem um detalhe. Quando o cliente quer enviar uma requisição para o servidor, o cliente precisa saber para onde enviar. Então, ele precisa identificar esse servidor na rede. Ou seja, o cliente precisa conhecer o IP, o protocolo e a porta desse servidor. Com essa tripla, o cliente consegue unicamente identificar o servidor na rede. Tá? Então, eu só estou ressaltando o que eu tinha mencionado aqui. Tá? Então, eu consigo identificar completamente uma aplicação na internet conhecendo IP, porta e protocolo. Tá? Então, o cliente conhecendo o IP da máquina servidora, se o servidor é um servidor TCP ou UDP e a porta onde ele está rodando, o cliente consegue endereçar o servidor. No entanto, o servidor, ele seria inviável para o servidor conhecer todos os possíveis clientes que vão contactar ele. Então, tipicamente, o servidor não precisa conhecer os dados do cliente. O cliente precisa conhecer os dados do servidor. O servidor não precisa conhecer dos dados do cliente. E então eu pergunto, que tipo de nomeação é essa? A gente falou sobre isso na aula passada. Tá? Então, esse aqui é um exemplo claro de uma nomeação direta assimétrica. Direta porque o cliente, ele especifica claramente o identificador do servidor, que é essa tripla aqui. Mas ela é assimétrica porque o servidor não faz o mesmo. O servidor simplesmente aguarda solicitações de qualquer cliente sem ter que identificar o cliente. Por isso que é direta assimétrica. Tá? Certo. Então tá. Então, seguindo adiante, então, a gente está quase começando a parte de sockets. Então, a arquitetura TCP/IP ela não define uma interface padrão de programação, mas tem várias coisas que eu preciso fazer, por exemplo, várias funções. Eu preciso especificar os endpoints de comunicação, tanto local como remoto. Eu preciso iniciar uma conexão, então eu posso ter a questão de esperar um pedido de abertura de conexão, encerrar uma conexão. Eu preciso trocar os dados, né? O send e receive dos dados. Eu preciso tratar erros. Então, tem uma série de funções que eu preciso. E, apesar de não existir uma interface padrão, eu tenho várias formas de programar usando TCP/IP. E na aula de hoje, então, o foco vai ser sockets, tá? Mas não é a única API, eu tenho outras, eu tenho Transport Layer Interface, eu tenho o WinSockets, eu tenho o MAC TCP. Então, eu tenho várias outras formas de fazer isso, mas o foco hoje é sockets POSIX, certo? Então, agora, de fato, começando a aula, sockets é uma abstração para um endpoint, tá? Para um ponto de comunicação. Ele é bidirecional, a gente falou sobre isso.
Ele provê suporte a vários protocolos, legal. Então, a gente sabe que o IP é o principal, mas ele poderia, teoricamente, funcionar para outros. Dentro do IP, ele pode suportar tanto o TCP como o DP. Ele tem confiabilidade, caso eu use a variação dele, a variante dele orientada à conexão, que é o TCP. Então, eu tenho confiabilidade, mas eu tenho flexibilidade para poder escolher como é que meu socket vai se comportar. Isso vai ficar, então, sujeito ao tipo de aplicação que eu quero rodar. API, a gente vai ver a ponta do iceberg dela, porque ela é bastante extensa, né? E ela é uma API genérica, ela tem várias funcionalidades, né? Eu posso criar, nomear, conectar, destruir sockets, eu posso esperar pedido de conexão, eu posso fazer envio e recepção de dados, eu posso configurar os sockets, eu posso tratar erros. Enfim, é uma API bastante extensa. A gente vai ver algumas chamadas hoje que são as chamadas essenciais para que vocês possam construir uma aplicação. Tá? Ele é bidirecional, eu já tinha falado isso antes. Um ponto interessante do socket é que eu defino o domínio dele. Tá? Então, quando eu crio um socket, eu defino o domínio no qual ele vai ser usado. Eu tenho dois domínios bastante conhecidos e eu diria que são os dois principais, que é o AF e NET. O AFNet é um domínio e o AF Unix é outro domínio. Tá? O AF, ele vem de Address Family, família de endereçamento. Então, o Address Family Net, ele é um socket que serve para comunicação em redes IPv4. E o AF Unix, Address Family Unix, ele é um socket que serve para comunicação local entre processos Unix na mesma máquina, local na mesma máquina. Tá? Certamente não são os únicos Address Family, tá? Eu tenho o AFNet 6, que é como o nome já diz, é o Address Family Internet IPv4, IPv6, desculpa, o AFNet 6 é para IPv6. Eu tenho outros protocolos para redes mais obscuras, eu tenho o AFNS, que era para uma rede da Xerox, que nunca ganhou popularidade, mas como eu mencionei, quando a API foi concebida, ela foi concebida para ser extensível para outros tipos de redes e protocolos. Então, eu poderia definir address families específicas para protocolos específicos. Mas, certamente, essas aqui são as duas principais. Tá? Bom, quando eu estou usando sockets IPv4, o canal de comunicação ele é logicamente definido por uma 5 tupla, que é o IP de destino e porta de destino, IP da fonte, porta da fonte e protocolo. Tá? Ele é basicamente, essa 5 tupla, é basicamente a união da tripla que identifica o processo de origem e da tripla que identifica o processo de destino. Só que um cliente só vai se comunicar com o servidor se eles falarem o mesmo protocolo. Então, se um está falando do DP, o outro tem que falar o DP também. Se um está falando do TCP, o outro também tem que falar do TCP. Por isso que eu não preciso dizer protocolo de origem e protocolo de destino, é o mesmo protocolo. Mas, basicamente, essas 5 tuplas aqui, ela é a união das duas triplas que identificam origem e destino. E isso forma, então, um canal de comunicação. Tá? No Unix, no AF, Address Family Unix, ele só funciona para processo rodando no mesmo host. Tá? É um outro mecanismo de IPC local, muito parecido com pipe, tá? Muito parecido com pipe, só que, no caso, ele pode ser direcional aqui, o pipe a gente viu que era unidirecional. Esse aqui poderia ser usado para processos não relacionados, enquanto que o pipe seria para processos relacionados. Mas, enfim, é um outro protocolo de comunicação local. E enquanto que aqui o canal ele era definido por essas cinco tupla, o canal aqui ele é basicamente um nome do sistema de arquivos. Tá? Então, é muito parecido também com uma variante do pipe, que é o Named Pipes, que a gente falou brevemente numa aula anterior. Tá? Então, o canal de comunicação, o que vai identificar o canal, vai ser um nome do sistema de arquivos. Então, tudo que um processo escreve naquele arquivo é lido por outro processo naquele arquivo. Legal. A interface de sockets, tá? Ela é bastante extensa, mas o princípio é sempre o mesmo. É basicamente abrir um socket,
ler e escrever nesse socket e depois fechar o socket. Tá? É basicamente assim que o socket é usado. Tá? E tem uma série de primitivas, tá, que a gente vai estar discutindo na aula de hoje, e eu tenho exemplos de código também que estão disponíveis no Moodle. Uma série de primitivas, e a gente vai ver assim a assinatura delas, e a principal dificuldade é saber em quais situações, quais primitivas que eu vou usar e em que ordem que eu vou usar. Tá? Então, um breve roteirinho disso está aqui nessa tabela. Então, dependendo se eu estou fazendo um cliente ou um servidor, TCP ou UDP, eu vou usar um certo conjunto de primitivas numa determinada ordem. Então, se eu estiver fazendo um cliente TCP, eu vou ter um conjunto de primitivas que eu vou utilizar. Se eu estiver fazendo um servidor UDP, eu vou ter um conjunto de primitivas que eu vou utilizar. A gente vai ver agora cada uma delas brevemente nessa aula de hoje. Tá? E bom, e para poder usar, então, o socket eu tenho uma série de includes que eu preciso fazer, né? Então, o types.h tem uma série de definições de tipos de dados que eu vou utilizar, o socket.h tem as principais funções da API de sockets, o net e net barra in.h ele tem questões como a questão do endereçamento em internet, endereçamento IP, por exemplo, e o NetDB tem algumas estruturas de dados auxiliares que são usadas também. Então, tem uma série de cabeçalhos que eu preciso incluir. Legal. Antes de a gente começar a ver as funções e as assinaturas das funções, eu queria só fazer uma breve passada, então, para a gente ter um overview, um big picture de como funciona a comunicação UDP e depois como funciona a TCP, né? Só para a gente ter uma ideia, assim, dos elementos principais. Então, o UDP é baseado numa unidade de transmissão que é o datagrama, ele tem um tamanho limitado, então, se uma aplicação quiser mandar um dado que é maior que um datagrama, cabe a essa aplicação a responsabilidade de particionar o dado em múltiplos datagramas. E, como a gente sabe, não tem nenhuma confirmação de recebimento ou tentativa de reenvio. Então, ele é um protocolo não confiável. Alguns pontos que eu preciso considerar. Agora eu já vou colocar alguns detalhes de implementação aqui, mas que são importantes ressaltar. O receptor, quando ele recebe um datagrama, ele tem que especificar um buffer, uma área de recepção. Se ele está recebendo um datagrama de X bytes, mas ele especificou um buffer de recepção menor que X bytes, aquela mensagem vai ser truncada. E o que ele não conseguiu pegar, porque o buffer era menor, vai ser perdido. Tá? Então, esse é um cuidado que o programador precisa ter. Estabelecer um buffer de recepção que seja pelo menos do tamanho do datagrama enviado. Um outro ponto interessante é que o send ele é não bloqueante e o receive é bloqueante. Tá? Isso aqui remete às questões que a gente viu na aula passada. Tá? Então, o send não bloqueia, o receive bloqueia, e por isso, geralmente, tu usa múltiplas threads aqui. Tá? Eu posso mudar as opções do socket usando a API do socket. Tá? Então, eu poderia mudar essa semântica usando as APIs do socket. Mas, por default, o send é não bloqueante e o receive é bloqueante. E a recepção é anônima, no sentido que quer dizer com isso, o receptor ele não precisa identificar o endereço de quem ele está recebendo. Ele pode receber de qualquer um. Tá? Bom, um outro ponto, tá? Um outro detalhe de implementação é a questão da correspondência entre dados. Né? Os processos precisam concordar entre o que está sendo trocado. Então, se um processo de origem mandou um inteiro, o processo de destino ele tem que receber aqueles bytes. Por exemplo, se ele recebeu 4 bytes, ele tem que receber lá como um inteiro e não como 4 shards, por exemplo. Então, eles têm que concordar no que eles estão enviando e no que eles estão recebendo. Não tem mágica aqui, eles têm que conhecer uma convenção entre o que está sendo trocado. E existe algum suporte nos sockets para a representação externa de dados que a gente vai falar, que é caso o emissor e o receptor eles usem representações internas diferentes, existe um suporte para converter para um formato padrão que a gente vai discutir em seguida. Tá? Bom, graficamente, uma comunicação cliente-servidor UDP teria essa aparência. Então, tanto o cliente como o servidor, eles precisam criar um socket no início, né? O cliente cria um socket, o servidor cria um socket, e no final, ambos vão fechar o socket. Né? Então, até aí tudo bem.
O servidor ele tem um passo a mais, que é o bind, né? A gente vai ver o bind em seguida, mas a ideia do bind é associar um endereço a esse socket criado. Então, tu está associando uma identificação ao socket criado e tu precisa associar essa identificação se tu quiser que alguém na internet alcance esse socket. Então, como o servidor espera que um dia o cliente consiga alcançar esse socket do servidor, o servidor precisa fazer o bind, mas o cliente não precisa, né? E a partir daí, existe uma troca de dados usando as funções send to, receive from. Eles podem ficar trocando isso aqui, o que precisarem, e no final eles fecham a conexão e fecham o socket. E, desculpa, não tem conexão aqui. No final eles fecham o socket e a comunicação é encerrada. Tá? Bom, agora sim a gente vai para o exemplo que envolve conexão. Esse exemplo aqui não tinha conexão, eles só fecharam o socket para encerrar qualquer tipo de... para liberar os recursos do descritor e para limpar o socket. Agora sim a gente vai para o exemplo que é o cliente-servidor em TCP. Tá? Então, em TCP, eu não tenho mais datagrama, agora eu tenho um fluxo, eu tenho um stream, e a ideia é que eu não tenho mais limite do tamanho das mensagens, né? Enquanto que numa aplicação UDP, a aplicação é responsável por possivelmente mandar múltiplos datagramas individuais, porque os datagramas eles têm um tamanho bem definido. No TCP, eu não tenho esse limite. Uma aplicação pode simplesmente escrever no socket e outra aplicação pode simplesmente ler do socket. E não tem um limite do tamanho das mensagens, como se fosse um tamanho variável. Tá? E um outro ponto de diferença, né, que enquanto que no DP eu não tenho nenhuma garantia de entrega, nenhuma confiabilidade, aqui eu tenho garantia de entrega ordenada e não duplicação, porque o TCP faz esse controle para mim. Certo? Novamente, alguns aspectos que eu preciso considerar: bloqueio. Então, a ideia é que o destino é bloqueado se ele tentar ler dados e não tiver nada no socket. Então, a recepção ela é bloqueante. O processo remetente ele pode ser bloqueado pelo controle de fluxo do TCP, se o canal estiver congestionado, por exemplo, ou se não houver espaço disponível para a recepção do destinatário. Mas, em geral, o send ele é não bloqueante, mas ele pode se tornar bloqueante nessas características. Né? E, em geral, tu usa threads, novamente, para simplificar a programação, né? Especialmente para lidar com as questões de bloqueio, é bom utilizar threads, porque uma thread pode ficar bloqueada, mas a aplicação continua responsiva. A mesma questão da correspondência entre dados que eu tinha no DP, eu tenho aqui também. Tá? A mesma preocupação. Então, se eu estou mandando 4 bytes da origem como um inteiro, o destino tem que interpretar aqueles 4 bytes como um inteiro, não como 4 chars. E, além disso, eu preciso me preocupar com essa questão de representações internas dos dados diferentes na origem e no destino. O socket provê algum suporte para isso, a gente vai falar sobre isso em seguida. Certo, e assim como a gente tinha o fluxograma no slide anterior da comunicação UDP, a gente tem um fluxograma aqui da comunicação entre cliente e servidor TCP. O início e o fim são os mesmos. Tá? O cliente ele cria um socket, o servidor cria um socket, e no final o cliente encerra o socket, o servidor encerra o socket. Bom, outra coisa que permanece igual é o bind. Tá? Então o servidor ele tem que fazer o bind para associar um endereço, uma identificação ao socket que ele recém criou. Mas agora tem algumas coisas novas, né? Em particular, o servidor TCP ele faz o listen, né? Que a gente vai ver em seguida, mas é basicamente ficar escutando por possíveis pedidos de conexão e, eventualmente, quando tiver algum cliente querendo se conectar, o servidor faz um accept, né? Esse accept só vai acontecer quando um cliente tentar se conectar. Tá? E a gente diz que aqui há um passo de sincronização também. Por quê? Porque se um cliente tentar se conectar no servidor e o servidor não estiver preparado para fazer o accept, o cliente vai ficar esperando até que o servidor possa fazer o accept. Por outro lado, se o servidor tentar fazer um accept, mas não tiver nenhum cliente para conectar, daí o servidor vai ficar esperando. Então, não importa quem faça isso primeiro, ele vai ficar esperando pelo outro. Então, existe um passo aqui de sincronização que não existia no modelo UDP. E uma vez que o connect e o accept foram feitos, daí sim tu tem a comunicação, que é basicamente o reads and writes
reads and writes, e depois fechar o socket, fechar a conexão e fechar o socket. Tá? Bom, então essa é a visão geral. A gente vai ver agora alguns detalhes da API para que vocês consigam desenvolver aplicações usando esses conceitos. Então, a primeira função da API que a gente vai ver é exatamente essa aqui, que é a mais comum de todas, que é a função socket. Tá? Então, a função socket ela serve para obter o descritor. Tá? Então, qualquer processo que vai usar socket, seja cliente ou servidor, seja TCP ou UDP, precisa chamar a função socket para obter um descritor. Tá? A função socket tem 3 parâmetros. O primeiro deles é o domínio, ou também chamado de família de endereçamento, né, que eu tinha mencionado antes, address family. Então, existem várias possíveis famílias de endereçamento. Tá? A mais popular, de longe, é a FNet, que é a que a gente vai estar usando nos exemplos, tá? Para redes IPv4. Uma vez definida a família, também tem que definir o tipo de serviço, e isso, obviamente, está amarrado à família que tu escolheu no primeiro parâmetro. Então, por exemplo, para a FNet, eu tenho 2 tipos de serviço. Eu tenho o SOCDiagram e o SOCStream, justamente para serviço não orientado à conexão e serviço orientado à conexão. E, por o tipo de serviço escolhido aqui, eu posso escolher um protocolo. Tá? E, por exemplo, se eu escolher um serviço orientado à conexão ou não orientado à conexão, seria aceitável que eu tivesse múltiplas implementações para esse serviço. Tá? Em geral, não é o caso, porque para o serviço orientado à conexão, eu tenho uma implementação default, que é o TCP, tá? na pilha de protocolos do meu sistema operacional. Então, o valor 0 indica a opção default. Então, resumindo, se eu fosse criar um socket IPv4 usando o TCP, eu passaria a FNet aqui no domínio, no type eu passaria SOCStream, e no protocolo eu passaria 0, porque a implementação TCP é o padrão para SOCStream. Mas, como eu disse, a API é genérica, ela é expansível e seria concebível que tu pudesse ter várias implementações ou vários tipos para diferentes serviços. Certo. Ok, obtido o descritor, e eu vou usar uma analogia aqui. A analogia seria, por exemplo, tu obter um chip de uma operadora de celular. Então, tu obteve o chip aqui. O que tu tem que fazer agora é associar um identificador a esse chip, que é exatamente o que o bind faz. O bind, ele associa um endereço e porta àquele socket recém-criado. Tá? Seria o equivalente ao associar um número de telefone ao chip que eu adquiri no passo anterior. E a ideia é que ele é executado só pelo servidor, mas tanto em servidor TCP como UDP. Tá? Um detalhe importante aqui é que o socket ele tem que funcionar com qualquer tipo de comunicação, né? Tanto comunicação local como comunicação em rede. E se for em rede pode ser IPv4, pode ser IPv6, pode ser outro. Então a ideia é que o socket é parametrizado com uma estrutura de endereço, que vai definir, então, o identificador daquele socket. Então, o que o bind recebe como parâmetros? O socket, que foi criado no passo anterior pela função socket, ele é um descritor, mas ele também recebe uma estrutura, que é struct socket address, tá? Esse tipo aqui. E o detalhe é o seguinte: essa struct socket address ela é um container genérico, que definiria qualquer tipo de endereço. Mas dependendo do tipo de socket que eu criei no passo anterior, se é um AFNet, se é um AFUnix ou se é algum outro tipo, dependendo desse tipo de socket, eu vou usar uma estrutura específica, vou usar um container específico. Então, se eu estou usando um socket AFNet, eu vou usar a estrutura socket address in, de internet. Se eu estou usando um socket AFUnix para comunicação local entre processos na mesma máquina, eu vou usar um socket address un, tá, de Unix. Então, essa aqui é um container genérico, mas na instanciação eu vou utilizar uma estrutura específica. Tá? E o último parâmetro é o tamanho dessa estrutura. Obviamente, uma estrutura que carrega um endereço IPv6 ou IPv4,
ela é diferente de uma estrutura que carrega um endereço local Unix, que é um pathname. Então, esse address len, ele vai dar o tamanho dessa estrutura que está sendo de fato utilizada. Tá? Então, só algum detalhamento sobre a estrutura que eu vou falar no próximo slide, mas antes eu queria mencionar que eu posso ter um erro nessa criação do socket, por exemplo, se eu estou querendo associar, por exemplo, o socket ao endereço IP em uma porta, só que eu já tenho uma aplicação rodando naquele endereço IP naquela porta. Então, eu tentei fazer meu bind, o servidor tentou fazer um bind, mas não conseguiu porque já tinha uma aplicação rodando. Então, ele retorna um erro aqui dizendo, olha, não foi possível fazer o bind. Tá? Só uns comentários agora adicionais sobre essa questão de endereço. Tá? Então, uma estrutura socket address 1, que é aquele container específico para F-Unix, ela teria esse formato aqui. Tá? A gente vê que, além do F-Unix, o que eu tenho aqui é um pathname. Tá? É um pathname, é o nome de arquivo, porque em comunicação Unix local, o que determina o canal de comunicação é um nome no sistema de arquivos local. Agora, se ao invés de F-Unix eu tiver como uma estrutura, eu estiver usando o socket para a internet, a Fnet, daí nota que a estrutura de endereçamento já é outra, daí já é o socket address in. Tá? E agora a gente sabe que é um Fnet, além disso eu vou ter então port number e o endereço da internet, que pode ser, de novo, pode ser o endereço IPv6 ou IPv4, vão ter tamanhos diferentes. E essa estrutura, então, ela é realmente bastante diferente dessa estrutura aqui. Tá? Então, é por isso que o bind ele tem que funcionar de uma forma genérica, então ele espera na assinatura esse container genérico, mas, na verdade, tu vai passar um container específico. Certo? Então, a gente viu a função socket, a gente viu a função bind, e agora a gente vai ver a função listen. Tá? A ideia da função listen é que ela é executada só pelo servidor e só vai ser utilizada em serviços orientados à conexão. Tá? Então, só no sock stream. E a ideia do listen é tornar o socket disponível para receber conexões. Tá? Então, na verdade, o que o listen faz, ele cria uma fila de conexões pendentes. Tá? Ele cria uma fila onde conexões podem ficar pendentes. Tá? É isso que eu quis dizer. Então, ele cria uma estrutura de dados associada ao socket, onde possíveis conexões podem ficar pendentes. Então, eu vou poder armazenar pedidos de abertura de conexão até que eles possam ser atendidos. Tá? E o tamanho dessa fila é dado por esse parâmetro aqui. Tá? Então, eu vou associar o socket que eu tinha criado, que eu tinha feito bind, a esse listen, e eu vou definir que o tamanho da fila vai ser dado por esse inteiro aqui. Tá? E, por exemplo, se eu estou recebendo muitos pedidos de conexão, eu posso ter um overflow, e daí os pedidos vão ser perdidos. Tá? Então, isso acontece. Legal, então, a gente viu o socket, a gente viu o bind, a gente viu o listen, e agora eu tenho o accept. E a ideia do accept, ele também é usado por servidor e também só em serviços orientados à conexão. E a ideia do accept é aceitar a primeira conexão pendente naquela fila do listen. Então, o listen ele criou uma fila onde conexões podem ficar pendentes e o accept ele vai lá e vai consultar o primeiro pedido daquela fila e aceitar uma conexão. Tem alguns detalhes aqui que eu queria deixar claro. Quando tu usa o accept, o primeiro parâmetro dele é o socket, que é aquele socket original que a gente criou, que a gente fez o bind e que a gente fez o listen. Tá? E é desse socket aqui que tu vai pegar, então, o primeiro pedido de conexão pendente. Só que o accept, ele cria um novo socket só para tratar aquela conexão. Então, o retorno do accept é esse inteiro aqui, que vai ser um novo socket. Então, a ideia é que no accept só usa o socket original só para aceitar as conexões, tá? Não para trocar dados.
toda a troca de dados vai ser usando esse socket novo aqui, que é criado no retorno do accept. Esse é o cuidado que a gente tem que ter, então, só para não se confundir. O socket original, ele é só usado no accept, e o retorno, ele é utilizado, então, para troca de dados. E um outro comentário é que ele é bloqueante, tá? Então, eu vou fazer um accept, se não tiver ninguém, se aquela minha fila de pedidos que foi criada com lista, se ela estiver vazia, e eu tentar fazer um accept, não vai ter ninguém, ele vai ficar bloqueado. Tá? Vai ficar bloqueado se a fila estiver vazia. No entanto, eu posso configurar o socket, para que ele seja não bloqueante, mas o default é bloqueante. Tá? E mais alguns comentários importantes aqui, então. A gente sabe que socket é aquele socket que eu fiz, que eu criei, que eu fiz o listen. Esse endereço aqui, ele é uma estrutura que a gente fornece ela vazia. Então, quando tu programa o comando accept, tu passa uma estrutura vazia aqui. Tá? E a ideia é que ela vai ser preenchida automaticamente com o endereço do cliente que está tentando se conectar. Isso remete novamente àquela ideia de nomeação direta assíncrona, no sentido que o servidor ele não precisa conhecer a identidade de quem está enviando dados para ele. Tá? Então, o servidor, no caso, quando ele aceita uma conexão, ele não precisa conhecer o endereço de quem está tentando se conectar a ele. Essa estrutura aqui, ela fica vazia, é uma estrutura vazia, e ela é preenchida automaticamente com os dados do cliente que se conectou. E, similar ao que eu tinha antes, eu preciso definir o tamanho da estrutura aqui, né? Então, vai ser basicamente um tamanho dessa estrutura de dados aqui, o length da estrutura de dados, que eu vou informar aqui como último parâmetro. Bom, se a gente tem um accept no servidor, a gente tem que ter algo no cliente para estabelecer conexão, né? E o comando correspondente no cliente é o connect, tá? Então, o connect ele é usado no cliente, também só em serviços orientados à conexão, né? SOC-Stream, para estabelecer, para requisitar uma conexão com o servidor. Tá? E, novamente, o connect ele tem uma semântica bloqueante, né? Ele vai esperar até que o servidor faça o accept para seguir adiante. Tá? Então, se eu voltar para aquele desenho que eu tinha mostrado antes, essa semântica bloqueante do connect e a semântica bloqueante do accept, elas estão relacionadas a essa etapa aqui de sincronização que eu tinha mencionado antes. Se o servidor fizer um accept, mas o cliente ainda não fez o connect, daí o servidor fica bloqueado aqui, esperando algum cliente se conectar. Agora, se o cliente fez um connect, mas o servidor ainda não fez o accept, bom, daí o cliente fica esperado, bloqueando o servidor aceitar. Então, independente de quem fazer a solicitação primeiro, vai ter que esperar pelo outro. Então, por isso que a gente diz que tem um passo de sincronização aqui. E isso, então, se refere a essa semântica bloqueante aqui. Mas, novamente, eu posso mudar a semântica bloqueante usando configurações do socket. Então, tanto o accept como o connect tem por padrão bloquear, mas eu posso mudar o comportamento. Tá? Bom, parâmetros do connect. Tá? Eu tenho o meu socket original do cliente, que ele vai usar, que é o endpoint de comunicação dele, e eu tenho uma estrutura de endereçamento. Só que, seguindo aquela ideia de nomeação direta assimétrica, o cliente precisa conhecer o endereço do servidor, precisa conhecer o ID do servidor. O servidor não precisa conhecer do cliente. Mas como o cliente precisa conhecer, essa estrutura aqui, essa sim, no connect, ela precisa estar preenchida. Tá? Então, essa estrutura que o cliente informa no connect precisa ter os dados do servidor com o qual eu quero me conectar. Basicamente, o IP e a porta dele. Se for, obviamente, se for um socket para a internet. Se for um socket Unix, eu preciso conhecer o pathname. Tá?
Mas eu tenho que conhecer, então, o endereço do servidor aqui e quem está preenchido. Diferente do accept, onde eu deixava em branco essa estrutura, porque o servidor não tem que conhecer o endereço de quem está se conectando a ele. Tá? Aqui eu tenho que conhecer. Certo? Então, a gente viu o connect. E uma outra primitiva bastante utilizada também, então, é o close, né? Que seria similar a fechar um arquivo e tu encerra a conexão de forma graciosa. Tá? Então, essa é o propósito do close, que tanto o cliente como o servidor executam, e tanto um TCP como um UDP. Tá? A ideia é simplesmente fechar o socket. Tá? Bom, no Moodle, eu tenho uma série de exemplos de código. Tá? Eu tenho, em particular, um cliente UDP e um servidor UDP, e um cliente TCP e um servidor TCP. Tá? Eu sugiro que vocês vejam os exemplos, olhem o código que ilustra todas essas funções que a gente utilizou e outras, e compilem e executem o código. Tá? Então, normalmente vocês vão ter que primeiro disparar um servidor UDP num terminal e depois disparar um cliente UDP, que vai enviar dados para esse servidor, ou alternativamente, primeiro disparar um servidor TCP, que vai ficar aguardando conexões, e daí disparar um cliente TCP, que vai estabelecer uma conexão e trocar dados. Tá? As funções de troca de dados send to e receive from no UDP, ou read e write no TCP, elas estão exemplificadas nesses arquivos também. Tá? E eu queria chamar a atenção para um detalhe de implementação, e isso é algo que você tem que ter bastante cuidado quando estiver programando em sockets, que quando eu envio dados, por exemplo, usando um socket UDP, eu envio, então, portanto, um datagrama. Se eu enviar um datagrama de 40 bytes e o receptor fazer um receive from, desde que o buffer de recepção tenha pelo menos 40 bytes, eu vou ler os 40 bytes inteiros. Então, existe uma noção bem definida de fronteira dos dados. Quando tu manda um datagrama, e se tu faz um receive, se tu tiver um buffer de recepção pelo menos aquele tamanho, tu vai ler o datagrama inteiro. Tá? Então, se o cliente mandou 40 bytes, o receptor vai ler os 40 bytes. Isso em UDP. Em TCP, isso pode não acontecer, porque o TCP ele é um fluxo, não tem uma noção de datagramas bem definidos, de mensagens bem delimitadas. No TCP, se tu mandar 40 bytes, talvez o receptor ele leia num único read os 40 bytes. Ou talvez ele leia em 2 reads de 20 bytes. Ou talvez em 4 reads de 10 bytes. Não tem como saber. Tá? Então, enquanto que no UDP a leitura, ela é, vamos dizer assim, ela é atômica, porque tu vai ler o datagrama inteiro, no TCP, tu tem um fluxo, tu tem um stream de dados sem um limite bem definido de mensagens. Então, mandando 40 bytes, talvez o receptor leia num read de 40 bytes, ou em 2 reads de 20, ou em 10, ou em 4 reads de 10 bytes, enfim, não tem como saber. Então, uma boa prática, que é algo que vocês têm que considerar, é fazer um loopback na leitura, especialmente quando tu está usando TCP, para garantir que tu está constantemente tentando ler do canal. Tu está constantemente tentando ler do canal, porque caso tenha acontecido alguma fragmentação ou algum dado atrasou para chegar lá, como tu está em loopback, mesmo que tu não tenha lido todo o dado no read, tu vai fazer um loopback e vai continuar lendo o que estiver chegando agora de forma talvez um pouco atrasada. Tá? Então, esse é um cuidado que precisa ter. Tá? A correspondência entre sends e receives não é de 1 para 1 quando a gente lida com TCP. É importante que o receptor fique num loop. Tá? Eu tenho alguns comentários adicionais antes de terminar a aula, tá? Mas que são importantes e que vocês vão utilizar quando estiver programando em sockets. Um deles é a questão do ordenamento de bytes. Tá? Então, a gente sabe que em palavras com múltiplos bytes, né, eu tenho
basicamente dois modos de representá-las, né? Eu tenho Big Endian, onde o byte mais significativo ele vem primeiro na memória, e o Little Endian, onde o byte menos significativo vem primeiro na memória. Só que os protocolos de internet, todos eles são Big Endian. Tá? Então, ponto. Isso não é um problema. O que pode acontecer é que, dependendo de onde eu estiver rodando o meu cliente ou o meu servidor, talvez alguma outra máquina legada, eu não sei, mas dependendo de onde eu estiver rodando, talvez o cliente e ou o servidor tenham representações internas diferentes. Tá? E, tipicamente, isso só é relevante quando eu estou trocando dados que ocupam múltiplos bytes. Por exemplo, um IP que ocupa 4 bytes ou uma porta que ocupa 2 bytes. Tá? Então, isso aqui eu tenho que tomar cuidado, porque eles podem ser interpretados de uma forma incorreta, tá? Quando esses dados estiverem em trânsito. Caso o cliente e ou o servidor usem, por exemplo, uma representação diferente, como Little Endian. Então, para isso, o socket fornece funções auxiliares, tá? Para lidar com essa questão de byte order. E o princípio que o socket usa é o seguinte: assume que pode dar problema e sempre faz uma conversão, mesmo que ela não faça nada. Então, por exemplo, o socket fornece a função HTONS. HTONS é Host to Network. Short. Então, S é de short, porque é o número de 16 bits. Então, o que ele faz é o seguinte: ele pega o formato local da máquina, seja ele qual for, e converte para Network Byte Order. E a gente sabe que Network Byte Order é Big Endian. Então, se a máquina local for Big Endian, isso não vai fazer nada, mas também não atrapalha. Ele só garante que tu converteu host to network, e se já era Big Endian, vai converter Big Endian para Big Endian, não vai fazer nada. Mas se fosse Little Endian, ele converteria para Big Endian, short. E a ideia é que o receptor ele sempre faça o network to host short. N2HS, network to host short, que é o mesmo princípio. Tu vai receber em Big Endian e, independente da tua máquina destino ser Big ou Little Endian, tu sempre converte para Big Endian. Tá? Desculpa, tu sempre converte de Big Endian para o formato local. Tá? Então, se o formato local já era Big Endian, o network to host não faz nada. Se o formato local era Little Endian, o network to host converte para o formato local da máquina. Tá? É só uma questão de portabilidade para garantir que a tua aplicação vai rodar em qualquer tipo de sistema, legado ou não, e é um princípio de portabilidade. Tu tem também o equivalente para número de 32 bits, né? Então, HTONL é Host to Network Long e Network to Host Long. Seria o equivalente, tá? Tem um ponto que eu quero mencionar aqui, que é: vocês só precisam se preocupar nesse tipo de conversão quando eu estou trocando dados que ocupam, obviamente, mais de um byte, tá? Então, informações como porta, endereço IP, por exemplo, que ocupam mais de um byte, eu preciso ter esse controle. E nos códigos de exemplo que eu utilizei, que são disponíveis no Moodle, eu tenho a utilização dessas funções demonstradas. No entanto, por exemplo, se o meu socket, os dados trocados no socket são, por exemplo, chars, eu estou trocando strings entre os hosts, eu não preciso me preocupar com byte order, porque um char ocupa um byte. Então, não tem como eu ter um problema de ordenamento quando eu só tenho um byte. Então, se eu tiver, nos dados que eu troco, se eu estiver trocando só strings ou só chars, eu não preciso me preocupar com o byte order nos dados trocados no socket. Tá? Eu me preocupo basicamente com as informações numéricas ou IP e porta. Tá? Legal. Tem mais algumas funções adicionais, tá? que o socket oferece, por exemplo, inet atom. Então, o que é o atom? O atom é Ask to Network. Então, tu converte um endereço IPv4 de um formato ASCII, do formato texto, né, usando aquela notação dot decimal, para um formato binário. E daí tu tem o net to ask, né? Network to ask é o equivalente a transformar do binário por uma notação ASCII. Tá? Então, são algumas funções auxiliares. Tu tem o equivalente que funciona para IPv4 e IPv6, que é o
Então, o PTON é o Presentation to Network e o Network to Presentation. Mesma coisa, converter de um formato ASCII para um formato binário, depois do formato binário para o formato ASCII. Né? Então, eu tenho algumas funções auxiliares que vocês vão utilizar com alguma frequência. E o último ponto que eu queria mencionar na aula de hoje é a questão de um servidor iterativo e de um servidor concorrente. Tá? A ideia de um servidor iterativo é que ele executa as requisições de um único cliente por vez. Tá? Ele tem uma única thread, um único processo, e ele só consegue tratar um cliente por vez. E a ideia de um servidor concorrente é, obviamente, ele poder tratar simultaneamente vários clientes, várias requisições. Então, e aqui, certamente, vou utilizar, então, vários processos e threads. Tá? Então, se a gente olhar um exemplo, esse aqui é um exemplo de um servidor TCP, só que ele é um servidor iterativo. Tá? Então, qual é a ideia desse servidor TCP? Ele cria o socket, faz o bind, que ele associa, então, o endereço ao socket, faz o listen, que ele vai esperar pedidos de conexão, e o accept, ele vai pegar, então, o primeiro pedido do listen, dessa fila que o listen criou. E quando ele aceita uma conexão, tudo bem, ele vai ter um novo socket criado, e vai ler e escrever nesse novo socket, né, que é esse socket vermelhinho aqui, ele lê e escreve no socket, troca dados com o cliente, está trocando dados com aquele cliente que ele acabou de abrir, eventualmente fecha esse socket vermelhinho, né, que é o novo socket, e volta aqui para aceitar mais uma conexão e agora tratar um segundo cliente. Tá? Esse é um servidor iterativo porque ele só consegue tratar um cliente por vez. Tá? Ele é adequado se tu tiver, por exemplo, uma reduzida taxa de requisições e se isso que tu está fazendo for uma baixa carga de processamento, né? Tu puder fazer relativamente rápido. Então, reduzida a taxa de requisições, ele tem que chegar muito esparçadamente os pedidos aqui. E baixa carga é que isso aqui seja bastante rápido. Tá? Esse processamento seja bastante rápido. Mas, obviamente, não é o servidor ideal. Um servidor mais interessante, que é o que eu peço que vocês façam no trabalho, é um servidor concorrente. Tá? E ele tem agora uma estrutura bastante diferente. Ele tem... bom, ele continua com a socket, bind, listen e o accept, só que agora a ideia é que quando tu faz um accept, tu cria uma thread ou processo só para lidar com aquele cliente. Tá? Então, faz o accept, tu ganha um socket novo aqui, tu ganha um socket novo só para aquela comunicação e tu cria uma thread do processo só para lidar com aquele cliente. Mas o accept, logo depois que ele fez o accept, ele volta aqui e ele permite fazer agora um novo accept logo em seguida. E se tiver um pedido, tu faz um accept, tu cria um novo socket e agora tu vai ter uma outra thread ou processo só para lidar com aquele novo socket. E o servidor volta aqui e agora pode fazer mais um accept. Tá? E para cada accept, então, eu vou criar um novo processo ou thread. E esse é um servidor muito mais interessante, porque eu consigo, então, lidar com uma elevada taxa de requisições. Então, as requisições chegarem muito rápidas aqui, elas só vão esperar o tempo de eu fazer um accept e poder fazer o próximo. Então, eu consigo lidar com essa elevada taxa. E mesmo que os serviços tenham alta carga de processamento, essa carga vai ser processada por uma thread específica, né? E o servidor vai estar livre para aceitar novos pedidos e disparar outras threads ou processos para lidar com aquele cliente. Então, esse aqui é um servidor, então, muito mais interessante, tá? E é o que eu peço que vocês façam no trabalho. Bom, essa aqui era uma ideia com uma visão geral de sockets. Eu espero que isso dê os subsídios para vocês terem um bom entendimento de como o socket funciona. Mas eu peço que vocês olhem o código que está disponível no Moodle, e esse código ele pode ser usado como base para o trabalho. Tá? Então, tem tanto um cliente servidor UDP, que fica ali só para referência, mas também tem um cliente servidor TCP, que pode, vocês devem consultar e dar uma olhada nos detalhes do código. Tá? Esse aqui é o material para estudo, e eu encerro.